Oi, galera, tudo bem? Esperando o pessoal entrar. Esperar só mais uns segundinhos. E aí a gente começa. Então, hoje, a ideia é a gente falar. A questão que eu coloquei, né, foi por que necessitamos de um líder? E a ideia é falar um pouco a partir do texto de Freud, né, a psicologia das massas e a análise do eu, e refletir sobre essa questão. Qual a função do líder? Qual a característica das massas, né? Tanto das massas simples, efêmeras, desorganizadas, quanto das massas organizadas ou artificiais, né? Como Freud chama. Então, ele começa esse artigo, né? Esse trabalho, citando um autor chamado Gustave Le Bon, um autor francês que trabalha sobre a temática da massa, e ele diz que ele expõe, que ele faz uma brilhante descrição da alma das massas, e é por isso que ele cita Le Bon, apesar de não concordar exatamente com tudo a respeito da visão de Le Bon sobre as massas. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas ideias interessantes que esse autor ele coloca sobre as massas humanas para a gente pensar, refletir um pouquinho, né, sobre o que a gente está vivendo aqui no Brasil, que a gente tem vivido já fazem alguns anos, coletivamente falando, politicamente falando, onde a gente viu o país se dividir, né, em massas distintas, né, e como a gente viu, assim, a reação dessas massas em relação umas às outras, né? Então, é interessante para a gente pensar, eu acho que é fundamental, na verdade, a gente pensar sobre essas coisas, né? O Freud ele começa na introdução falando uma coisa que muitas vezes é esquecida pelos psicanalistas, não todos, mas me parece que muitas pessoas esquecem dessa citação do Freud, onde ele diz, né, que a oposição entre a psicologia individual e a psicologia social ou das massas, que à primeira vista nos parece muito substancial, perde boa parte da sua nitidez se nós a considerarmos mais a fundo, né? Na vida mental do indivíduo, o outro conta com total regularidade como modelo, como objeto, como auxiliar e como inimigo. E por isso, desde o começo, a psicologia individual é simultaneamente psicologia social, no seu sentido mais amplo, mas inteiramente legítimo.
Então, eu fiz um trabalho sobre isso recentemente, assim, pensando, né, a relação do sujeito com a cultura e pensando a linguagem como esse elemento, né, realmente que une e ao mesmo tempo separa o sujeito da cultura, né? Porque a linguagem ela é produzida e ela é veiculada na cultura. A nossa família, onde nós crescemos, aonde o nosso inconsciente é constituído nas vivências primordiais, ela faz parte de uma cultura. E isso não é sem consequências para o sujeito. O que a psicanálise introduz é que o modo como a cultura e a linguagem vão afetar cada um é único e particular. Esse ponto é bem preciso. Então, vamos pensar agora um pouquinho sobre essa contribuição do Le Bon a respeito da psicologia das massas, a respeito das massas. O Freud, ele cita Le Bon, ele diz, porque o Le Bon, ele trabalha com essa ideia de inconsciente das massas. Só que a ideia de inconsciente do Le Bon e a ideia de inconsciente do Freud são distintas, né? O Le Bon, ele trabalha mais como uma ideia que a gente aproximaria ao inconsciente coletivo. E o inconsciente freudiano é um inconsciente que é muito particular de cada um, né? Singular, e que é produzido a partir das vivências de cada um na sua infância. Então, o que o Le Bon fala, né? O Freud traz uma citação que eu acho importante compartilhar com vocês. Aqui é o traço mais notável de uma massa psicológica. Qualquer que sejam os indivíduos que a compõem, e por diversos ou semelhantes, diferentes ou semelhantes que possam ser os seus modos de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o mero feito de serem transformados em uma massa os dota de uma espécie de alma coletiva em virtude da qual sentem, pensam e atuam de maneira inteiramente distinta de como sentiriam, pensariam e atuariam cada um de forma isolada. Tem ideias e sentimentos que só emergem ou se convertem em atos em indivíduos ligados em massa. A massa psicológica é um ente que consta de elementos heterogêneos e que se unem durante um certo tempo, assim como as células de um organismo se formam mediante uma união e que um novo ser que mostra propriedades muito diferentes que suas células isoladas. Então ele trabalha, né, essa massa como algo que surge para além da existência isolada dos indivíduos, né? Outra citação: nossos atos conscientes derivam de um substrato inconsciente criado em fundamental por influências hereditárias. Esse substrato inclui as inumeráveis heranças ancestrais que constituem a alma da raça. Por isso, né, a ideia é muito mais de um inconsciente coletivo abordado por Le Bon. A maioria das nossas ações cotidianas tem motivos ocultos, né, que escapam ao nosso conhecimento. Diríamos que a superestrutura psíquica desenvolvida tão diversamente nos indivíduos é desmontada na massa, despotencializada e se põe a nu o fundamento inconsciente uniforme de todos eles. Então, essas são algumas ideias do Le Bon. Mas assim, e ele coloca, né, que, olha só, nos bastaria dizer que no indivíduo, ao entrar na massa, ele fica submetido a condições que lhe permitem deixar para trás as repressões de suas pulsões inconscientes. Ele pode exteriorizar o seu inconsciente, que sem dúvida contém como disposição toda a maldade da alma humana. Então aí a gente pode pensar em movimentos de massa como o nazismo, por exemplo, né, que foi um movimento de massa que a gente pode pensar todas as pessoas que defendiam, que participaram do nazismo,
eram pessoas más, pessoas perversas, né? A gente não pode afirmar isso. Foi algo que, em um determinado momento, em uma lógica de massa, se produziu e que se expôs tanto horror e tanta maldade, né? Como nós sabemos que no nazismo ocorreu. Mas, olha que interessante da gente pensar, pegando o exemplo do nazismo, toda a maldade que foi feita, né? Porque qual que é a lógica da massa? Então, essa massa se une, isolando um inimigo. Então, no caso, os inimigos são os judeus, né? Um dos inimigos do nazismo. Então, a massa ela se une, ela cria um inimigo e ela cria um ideal. Por exemplo, assim, a Alemanha vai produzir uma raça ariana, uma raça mais evoluída, uma raça melhor, uma raça que vai colocar o ser humano no seu apogeu, né? E para isso, então, nós temos que acabar, nós temos que trucidar, matar todos aqueles que representam os nossos inimigos. Isso, o nazismo, foi um movimento de massa, onde muito da consciência individual de cada uma daquelas pessoas que estavam ali foi apagada em prol disso que Le Bon aqui está chamando de alma das massas. Algo passa a existir que é mais do que a soma dos indivíduos, é algo que se produz justamente como um efeito de massa, uma lógica de massa. Então, eu deixo essa reflexão, o que vocês acham sobre isso, né? Que toda maldade coletiva, todo mal, ele é produzido em nome de um bem. Como no caso do nazismo, né? Que mataram tantas pessoas de forma tão cruel, defendendo o ideal de uma Alemanha mais pura, mais elevada, né? De uma Alemanha superior. Enfim, sempre essa ideia de uma superioridade que irá advir. Então, vou andando no texto, né? Mais um pouquinho das ideias do Le Bon. A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase que com exclusividade pelo seu inconsciente. Aí, falando sobre a questão do que a massa deseja, né? A massa deseja heróis, né? E pede que os seus heróis sejam fortes e violentos. A massa quer ser dominada e submetida e temer aos seus mestres. Totalmente conservadora no fundo, sente profunda aversão às novidades e aos progressos e uma veneração sem limites pela tradição. Então, aí a gente também pode pensar, né, no momento atual do Brasil, que a gente vive né, a pós-modernidade, a contemporaneidade, com tantas novidades, tantas questões que a tecnologia nos trouxe, tantas possibilidades, e ao mesmo tempo a gente vê movimentos tão conservadores de massa, defendendo ideias tão retrógradas, né? E que parecem não ter mais sentido no cenário da atualidade, mas a gente vê que existe uma massa que defende justamente essa tradição, né? Que em nome da tradição nega, né, o real do que a gente chegou enquanto civilização. E aí aqui, né, ele pega pesado, o Le Bon pega pesado, tá? O Freud diz que ele não concorda exatamente com tudo que o Le Bon coloca, mas ele diz que ele cita Le Bon porque ele considera a descrição dele brilhante, né? Então, ao mesmo tempo, ele acha importante colocar tudo isso pra gente, e eu acho importante colocar isso para vocês, fazer vocês pensarem e coloquem questões, vamos construir juntos, tá? Porque eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, ainda mais no momento político e tudo que a gente está vivendo. Então, ele diz, ó, as máscaras, olha que ato falho. As massas nunca conheceram a sede da verdade.
pedem ilusões, das quais não podem renunciar. E aí ele diz que para suscitar a crença da massa, o líder tem que estar fascinado por uma intensa crença ou uma ideia. Tem que possuir uma vontade poderosa, imponente, que a massa sem vontade aceita. Em geral, os condutores adquirem, conseguem só transmitir as suas ideias e fazer com que as pessoas as sigam se eles forem fanáticos, se eles acreditarem nas ideias que eles representam de modo quase delirante, digamos assim, sem dúvida alguma. Então, a gente vê, né, que realmente, assim, o efeito que gera uma pessoa que fala com absoluta certeza e que defende com absoluta certeza as suas ideias, né, para nós, né, a maior parte das pessoas que são cheias de dúvidas, né, tem tantas dúvidas, o líder, ele precisa ser um fanático quase, ele precisa defender aquela ideia de modo realmente certeiro. E ele fala, então, que o prestígio é algo muito importante, né? Ele precisa ter credibilidade, as pessoas acreditarem naquilo que ele está falando, mas não por uma lógica racional. Tipo assim, os argumentos realmente são válidos. Não. O Le Bon defende que a massa ela é muito mais guiada pelo elemento emocional da fala do líder do que do elemento lógico. E por isso, essa crença, esse fanatismo, ele produz tanto efeito nas pessoas. Então, a ideia, assim, básica, tá, que o Le Bon defende é que na massa, na alma coletiva, há uma diminuição da capacidade intelectual e um aumento das emoções. E aí, o Freud cita um outro teórico, McDougall, que também traz essa ideia, né, da massa simples, desorganizada, ter toda essa questão de um rebaixamento das capacidades intelectuais e de uma elevação da emotividade, mas que ele diz que existem condições que podem fazer com que a massa se organize e que essas características, né, mais irracionais ou inconscientes da massa possam ser minimizadas, né? Então, a massa, ela precisa ter uma certa continuidade ao longo do tempo, que os indivíduos que compõem a massa, eles continuem juntos ao longo do tempo. A segunda é que essas pessoas tenham ideia da natureza, da função, das operações e das exigências desse coletivo. A terceira é que esse coletivo, que essa massa, né, tenha relações com outras formações de massa e que com elas rivalize, ou seja, que se estabeleça essa diferença, o que sou eu, o que são os meus e o que são os outros. A quarta é que tenha tradições, usos e instituições próprias. E a quinta é que dentro da massa exista uma articulação, uma especialização que diferencia cada operação e cada indivíduo, né? Então, esses elementos organizam, fazem com que uma massa simples, natural, se torne uma massa artificial, uma massa organizada, que pode funcionar de modo diferente de uma massa que simplesmente, de modo espontâneo, passa a existir e depois já não existe mais. Então, o Freud ele questiona, né? O que faz uma massa permanecer junta e se organizar? O que faz um grupo de pessoas criarem um movimento e permanecerem juntos? O que faz um grupo de amigos que seja permanecer juntos? Porque um grupo de amigos também está dentro, né, dessa lógica da massa organizada, no caso. Ele diz que é Eros, que é o amor, que é a força do amor, que é o amor que cada indivíduo da massa sente um pelo outro, que faz com que a massa
persevere e continue existindo ao longo do tempo. E aí ele traz como exemplo duas massas artificiais, a igreja e o exército. Principalmente aqui ele está usando o exemplo da Igreja Católica, né? Ele diz que nesses dois exemplos, tanto na igreja quanto no exército, existe a figura de um chefe ou líder, que seria o substituto do pai, né? Na igreja é Jesus e no exército é o general. E há a ideia de que esse chefe, esse líder, ama a todos igualmente. Ele diz assim, na família, a igreja reproduz uma família, tanto que as pessoas de uma igreja se chamam de irmãos. E é o amor a Cristo que une a todos os indivíduos. Já no exército, há uma hierarquia maior, né? A organização é bem hierarquizada. E o ideal que une a todos, o amor que une a todos entre si, é o amor à pátria. Desse modo, ele fala que há uma dupla ligação libidinal no sujeito, né? O sujeito, ele ama o chefe, o líder, né? Esse ideal de nação, esse ideal representado por Cristo, e ele ama também aos seus próximos, aos seus companheiros. Então, há uma dupla ligação libidinal na massa. E uma outra característica da massa é que há a falta de liberdade do indivíduo dentro da massa. O indivíduo, ele perde muito da sua liberdade, né? Do seu poder de escolha, enquanto indivíduo, quando ele está dentro de uma lógica de massa. E aí o Freud, ele dá aquelas espetadinhas básicas, assim, que ele dá, né? E ele fala assim, que cada religião defende o amor por aqueles com quem compartilha os mesmos ideais. E não é muito reticente em demonstrar toda a maldade humana com relação àqueles que não compartilham os mesmos ideais. E ele também fala aqui no caso dos partidos políticos, né? Que tem todo o amor, todo o apreço, né, pelos seus companheiros, pelas pessoas que dividem as mesmas ideias e que com aqueles que representam a diferença podem demonstrar tanta hostilidade, tanta maldade, né? Como eu já falei aqui, como é o caso do nazismo, no caso do nazismo. Então, o Freud vai falar, vai se propor pensar de onde vem essa lógica, né? Onde vem essa lógica que organiza as massas, que produz a figura desse líder, que é amado, que se torna um ideal para essas pessoas que estão nessa massa e que faz com que, por amor a esse ideal em comum, essas pessoas permaneçam juntas e unidas. Então, essa seria mais ou menos a lógica da massa. Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui, porque às vezes a gente faz um desenho e fica mais forte, assim, né? Mais visível. Então, a massa seria esse grupo aqui. E o líder seria esse ideal. Então, aqui, ó, a gente vê, né? Como aqui é a massa. Qualquer massa, igreja, exército, grupo de amigos, né, aquele grupo, não um grupo que se muda o tempo inteiro, mas sabe aquele grupo que é sempre os mesmos amigos que se encontram? Qualquer lógica de grupo, né, seria aqui, representado aqui. E aqui, no líder, a gente vê esse ideal que é externo à massa, mas que faz com que a massa permaneça junto, porque todos mantêm ligação um com os outros pela ligação com que cada um tem com esse ideal que é comum. Então, aqui eu tentei representar, né, essa ligação libidinal, né, entre os membros e a ligação de todos os membros de uma massa, de um coletivo, com esse líder ou esse ideal
que é externo, mas que ao mesmo tempo representa cada um deles. Então, o Freud vai pensar como é que se dá isso na história, né, de cada um dos sujeitos. E aí ele coloca a vivência primordial de cada um de nós, né, nas nossas famílias, com relação àquele que vem exercer a primeira função de líder para a gente, que é aquele que ocupa a função paterna. Na modo como Freud constrói aqui. Então, ele coloca justamente o pai, né, como esse primeiro ideal ao qual a criança se identifica, né, e aí ele produz o conceito de super-eu. Desculpe, tem a ver com super-eu, mas esse ideal de eu, ou seja, esse ideal que a criança percebe, reconhece e que ela busca atingir. Também o pai sendo como aquele que protege do desamparo fundamental, aquele que indica o caminho, né? Aquele que faz com que nós nos sintamos seguros nas situações mais adversas. Então, o pai seria esse primeiro ideal, a primeira formação de um ideal que apontaria para a criança que há algo além dela, né? Além do seu narcisismo infantil, que se realizaria neste ideal. Então ela passa a buscar esse ideal que está fora dela, na vida, né? E a busca desse ideal estaria justamente cumprindo a função de restabelecer esse lugar de ideal perdido, ou seja, a criança não é mais o centro do seu próprio mundo e ela vai ter que buscar na vida, nos ideais, reencontrar esse lugar que foi perdido, esse lugar ideal de eu ideal que ela perdeu. Eu não sei se ficou clara essa ideia, se não ficou, vocês coloquem aqui questões e tudo, é muito importante escutar vocês. Mas a ideia, então, é de que essa necessidade de que haja um ideal que una os elementos de um grupo, ela vem a nível da gênese do psiquismo, da infância, onde o pai representa esse primeiro ideal que faz com que a criança se identifique a ele e que saia dessa posição original de ela própria ser o seu único ideal e o centro do seu universo. Então, nessas formações de grupo, vamos pegar o exemplo da Igreja Católica que o Freud colocou. Cristo ocupa esse lugar desse ideal original que foi perdido e que une, então, todos os irmãos de uma igreja em busca desse ideal, que faz com que todos se amem, pois todos amam o mesmo ideal e se sentem amados por esse mesmo ideal, que é Cristo. Assim como os irmãos também, de algum modo, se amam dentro de uma família onde há esse pai, então, que ama a todos e protege a todos, etc. e tal. É dessa forma que o Freud constrói a ideia, né? E aí, para a gente pensar a partir da questão que eu coloquei hoje, por que necessitamos de um líder, né? Necessitamos de um líder porque nascemos numa condição de desamparo absoluto, né? O ser humano nasce prematuro, sozinho, deixado num canto, ele morre muito rapidamente. Então, nós necessitamos de um líder, de um ideal, porque desde o princípio nós temos alguém que nos cuide, que nos proteja e que nos oriente. E essa necessidade, ela permanece ao longo da vida. Agora, como cada sujeito vai lidar com essa necessidade de amparo e de proteção, aí vai da história de vida de cada um e como cada um interpreta essa história de vida. Mas a necessidade de ter um líder, de seguir um líder,
vem, segundo Freud aqui, como ele constrói, da necessidade de se ter um pai e de seguir as orientações de um pai ou de quem ocupe a função paterna, que é a primeira identificação, a primeira ligação afetiva, como ensinou o Freud. Tá bem? Então, ficamos por aqui hoje. Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Então é isso. Até a próxima.